A Cláudia, ela trabalha no município e final do ano passado, antes de continuar, pastor, as crianças sobem, é isso? Podem subir? Amém? Então, as crianças com os professores, Márcia, pedi a Márcia para dar uma ajuda, tá? As crianças podem subir, podem ir lá para a aula. A Cláudia, final do ano passado, a secretária, a chefe dela, né, a secretária, determinou o seguinte: bem, então, a última semana de vocês, trabalhando nesse local, porque nós vamos encerrar, nós vamos fechar as atividades, e aí vocês vão ter a escolha, trabalhar em Campo Grande, trabalhar na Rocinha, trabalhar em outros lugares distantes. E tudo certo para encerrar, para fechar, para trocar de lugar. E cabe a nós uma única ação a nós fazermos, que é orar. Não cabe a nós passeata, não cabe a nós soltar rojão, não cabe a nós fazer greve, fazer cara feia, cabe a nós orar. Eu quero que você repita comigo: orar. Amém. E nós começamos a orar, passamos o final do ano, Natal, Ano Novo com essa pendência, férias com essa pendência, tudo com essa pendência. E o papel nosso, orar, colocar diante de Deus. Porque ia dar uma desestruturada boa, não só no setor de trabalho, ia dar uma desestruturada na nossa vida pessoal e vários assuntos. E a secretária falou que ia fechar. Nós começamos a orar. Bem, e agora, começo de fevereiro, e até a última reunião para onde seria feita a distribuição do pessoal. Né? Então, essa reunião foi feita para a distribuição do pessoal e estava tudo certo, e vamos ver o que vai acontecer, glória a Deus. E começamos a orar, nós continuávamos a orar. Aqui tem vários pedidos nossos, aqui. E nós começamos a orar e, de repente, a reunião que ia ser numa segunda-feira, não aconteceu. Aí, opa, mais um dia para orar. E a chefe da Cláudia, a chefe imediata que está abaixo da secretária, ela pensou numa estratégia. Bem, eu já sei, vou levar os números que vocês estão trabalhando e, de repente, consigo convencer a secretária. E levou os números e conseguiu convencer o subsecretário para poder intervir, mas vamos distribuir o pessoal. Quando chegou lá no dia da reunião, começou o assunto, distribuição. Não, mas a senhora já viu os números? Deixa eu olhar. É interessante os números, hein? Realmente. Eu acho que é melhor a gente não fechar mesmo, não. Não vamos fechar, então. Então, vamos manter tudo do jeito que está. E glória a Deus, porque manteve tudo do jeito que estava. E as pessoas, pastor, ao redor, as pessoas não entenderam nada. Sabe o que eu não entendo? As pessoas que trabalham com a Cláudia, gente, mas não é possível. Ela falou que ia fechar, falou que ia encerrar os trabalhos, e de repente ela mudou de ideia. E ainda rindo. Uma mulher brava que bate até nas pessoas, mulher brava assim, brava mesmo. Ela entrou na reunião rindo, decidiu não fechar, e as pessoas ao lado ficaram olhando. O que aconteceu? Foi algum milagre. E nós sabemos que foi resultado das nossas orações, porque Deus ouve as nossas orações. Eu dou graças a Deus porque nós estamos num lugar onde nós temos ouvido palavras que elas se transformam em milagres. E hoje, conclusão da história, hoje, dia 12 de fevereiro, a Cláudia está trabalhando no mesmo lugar, a nossa vida está a mesma coisa, não alterou, não teve nenhum problema de família, de que vai para Campo Grande, vai para Rocinha e não sei o que lá, porque Deus ouve as nossas orações. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia no livro de Salmos, número 66, do versículo 17 ao versículo 20, para nós estarmos lendo juntos. Livro de Salmos, capítulo 66, do versículo 17 ao versículo 20. Amém? Se achou, você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então vamos lá. Diz assim:
Salmos de número 66, do versículo 17, diz assim: A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, o seu amor, a sua benignidade. Eu hoje estava orando, Deus, fala comigo nessa noite, fala com a igreja nessa noite, porque nós passamos por circunstâncias, querido, que a impressão que dá é que Deus não está ouvindo a nossa oração. E muitas pessoas não estão aqui hoje porque pensaram assim: Deus não está ouvindo a minha oração. Mas o salmista, ele nos traz a realidade e ele fala que quando a ele clamei com a minha boca. O que é clamar com a minha boca? Abrir a sua boca para orar, para falar, para se prostrar diante de Deus. E ele foi exaltado pela minha língua. Ou seja, o salmista estava dizendo, o salmista escreveu, expressou, dizendo que ao invés dele reclamar que está tudo ruim, está mal, está péssimo, mas nada acontece na minha vida, ele pegou a língua dele, ele pegou a boca e ele exaltou o nome do Senhor, dizendo: graças a Deus por aquilo que eu estou passando. Ele não abriu a sua boca para dizer, para murmurar, para reclamar, não. A ele foi exaltado pela minha língua. E o salmista continua dizendo no versículo 18: se eu clamar com a iniquidade do meu coração, se eu clamar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, Deus não ouve a minha oração. Querido, mas aí o salmista fala assim, no versículo 17, versículo 19, mas na verdade Deus ouviu a minha oração, porque a minha oração, ela foi feita segundo a vontade de Deus, a minha oração ela foi feita no momento difícil, é isso que o salmista está dizendo aqui, Deus ouviu a minha oração. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que, para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, que muitas vezes nós passamos por circunstâncias que parece que não tem fim, parece que eu passo por situações, a igreja passa, todos nós passamos, que nós olhamos não tem fim, mas a cada oração que você tem feito, a cada pedido que você tem feito, Deus está ouvindo a sua oração e a seu tempo, Deus vai responder a sua oração. Esse que é o nosso segredo. Esse que é o nosso diferencial. Diferencial do povo de Deus. Tem um Deus vivo que ouve as nossas orações. Tem um Deus vivo que ouve as nossas orações. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Quero convidar a igreja, nós vamos estar lendo. Toda vez que você que está começando conosco, você ouvir sobre Daniel, tem duas palavras que ligam Daniel: oração, santificação. Um homem que orava e um homem que fazia diferença no seu tempo. Amém? Você achou, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode repetir comigo? Deus ouve a minha oração. Deus ouve a minha oração. Glória a Deus. Diz assim, Daniel capítulo 10, versículo 1, diz assim. Você achou? Espera um pouquinho. Isso, vamos lá então, diz assim: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão.
Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu quero estar meditando com a igreja nesse texto, e esse texto é um texto muito sério, porque é um texto que fala de oração, de batalha espiritual e principalmente de um exemplo, de um testemunho que Deus está atento às nossas orações. Versículo 1, Daniel começa a relatar sobre um período que ele estava vivendo e sobre uma palavra que ele recebeu, uma revelação dizendo que ele passaria por uma guerra prolongada. E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse versículo 1 é que Daniel entendeu a vontade de Deus ao passar por esta luta. Você pode repetir comigo? Entendeu a vontade de Deus ao passar por essa luta. Daniel identificou a circunstância e Daniel entendeu que a luta tinha um fim. A luta, ela tinha um fim. É interessante que quando Daniel recebeu essa palavra, algumas coisas aqui que nós podemos ter certeza é afirmar que Daniel não murmurou, Daniel não desistiu, Daniel não falou que não ia mais para a igreja, que ia abandonar o Deus, porque quanto mais ele orava, e conforme nós falamos aqui no início, Daniel uma referência de oração, Daniel uma referência de homem santo, homem que sempre estava em busca da santificação, mas Daniel passou por luta. E Daniel fez isso, ele entendeu a vontade de Deus, identificou a circunstância que estava passando por uma batalha espiritual, e Daniel entendeu que a luta teria um fim. E no versículo 2, seguindo no versículo 2 e versículo 3, Daniel ficou triste. E Daniel ficou triste, eu estava pesquisando esse texto, Daniel ficou triste, mas Daniel, ele entendeu que passaria por aquilo, entendeu que a arma que ele tinha para usar nessa situação, nessa circunstância, era jejuar e era orar. Jejuar e orar. Tem situações que nós passamos por nossas vidas que nós temos que jejuar e temos que orar.
Daniel não nos dá nenhum respaldo aqui, Daniel não nos deixa nenhuma brecha para nós falarmos que Daniel reclamou, Daniel voltou atrás, Daniel encarou a luta de frente, Daniel entendeu, Daniel encarou aquilo que ele ia passar de frente, Daniel continuou a seguir, Daniel seguiu o seu caminho com jejum e oração. Talvez o irmão, a irmã tenha entrado aqui nessa noite, esteja passando por algo difícil na sua vida, mas nessa noite nós entendemos com esse texto que a batalha, ela pode ser prolongada, a batalha pode ser grande que você está passando, mas primeiro ela tem um fim. E segundo, você tem que encarar ela de frente. Não adianta eu querer disfarçar desafio. Não, encarar de frente. É por isso que nós estamos aqui na quarta com Deus, buscando a face de Deus, nos humilhando na presença de Deus. Estamos aqui no Bom Dia Espírito Santo, orando, buscando a face de Deus. Você na sua casa, eu na minha, nós orando, porque não tem outro caminho para nós seguirmos a não ser a oração, a não ser o jejum. E Daniel nos ensinou isso. E prosseguindo aqui, versículo 4 e versículo 6... Daniel começa a enxergar, Daniel começa a ver, a olhar, a ter uma visão, a ver algo que ninguém conseguia enxergar naquele momento, que era a presença do Senhor naquele lugar. E Daniel, ele começou a entender que quanto mais ele buscar a Deus, e o pastor Tiago já nos ensina isso, dizendo, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, a nós, também estou dentro. Essa ação e essa reação no mundo espiritual é algo tão sério, que quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a buscar a face de Deus, quando você começa a se humilhar na presença de Deus, a orar, a ler a Bíblia, Deus começa a se revelar sobre a tua vida. Não tem fórmula, nós temos ouvido isso aqui domingo após domingo, o pastor pregando, a pastora pregando, nossos pastores, não tem fórmula. Não tem mágica, não tem uma varinha que faça, você vai ser cheio do Espírito Santo. Não. É buscando a face de Deus, e Daniel fez isso. Daniel começou a enxergar, Daniel viu algo que os amigos que estavam com ele não conseguiram ver. E no versículo 7, onde tem o maior destaque sobre isso, Daniel começa a dizer, só eu, Daniel, vi aquele homem descrito no versículo 4 ao versículo 6. Só eu consegui enxergar. Os meus amigos, Daniel dizendo, os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer o seguinte, o que as pessoas enxergam na nossa vida como derrota, como desgraça, como miséria, como algo, está vendo? Você está passando por isso. Nós, pela fé, nós enxergamos como vitória sobre a nossa vida. Talvez a pessoa que esteja com você diga assim, cheio de medo, cheio de temor, rapaz, você está passando por isso, cara, é muito... Eu tenho um Deus que cuida da minha vida e vai fazer um milagre sobre a minha vida. Aleluia, esse é o nosso diferencial. Deus não quer que nós nos escondamos ou fujamos dos desafios. Ele quer que nós encaremos de frente. Ele está conosco. Deus não quer que nós façamos conforme esses amigos de Daniel que estavam com ele, bateu um temor nele e eles caíram fora. Não, Deus quer que nós encaremos de frente. Deus quer que nós olhemos para o desafio e entendamos que nós temos um Deus que é maior do que qualquer desafio que nós estamos passando. É por isso que nós estamos aqui toda quarta-feira, é por isso que nós estamos quinta-feira, é por isso que nós estamos no Bom Dia Espírito Santo, orando, porque nós cremos num Deus de milagre sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Deus nessa noite quer tirar o temor
o medo pela circunstância e colocar a esperança do Senhor em nossas vidas. A esperança do Senhor. Há esperança, mesmo que seja um galho, mesmo que seja um pedaço de árvore que ninguém dá valor, mas Deus faz um milagre grande sobre as nossas vidas, que somos igreja do Senhor. Aleluia. Versículo 8 e versículo 9. Diz sobre a Shekinah de Deus sobre a vida de Daniel. Daniel não conseguiu ficar de pé. Daniel, ele não conseguiu resistir à presença de Deus, devido à grande presença de Deus nos versículos 8 e versículos 9. E nessa noite, Deus quer que essa vontade nossa, Deus quer que aquilo que eu penso que eu acho que eu vou dar uma força para Deus, isso caia por terra em nome de Jesus, e que a vontade de Deus e que a Shekinah de Deus seja estabelecida sobre as nossas vidas. Porque a única maneira que tem da nossa vontade cair, do nosso desejo cair, da nossa ajudinha cair, é quando a Shekinah de Deus, quando a presença de Deus ela está sobre as nossas vidas. E assim aconteceu com Daniel. Versículo 10. Daniel foi tocado pelo Senhor. E eis que uma mão tocou Daniel. Deus, nessa noite, Ele quer tocar sobre a vida daqueles que entraram aqui doentes. Precisam de uma cura. A mão do Senhor está aqui nessa noite. Nós cantamos, ainda agora nós cantamos aqui que o mesmo Deus, lembra, Senhor, dos milagres que o Senhor fez, que está escrito na palavra. O mesmo Deus está aqui nessa noite para tocar na tua vida, para te curar, para restaurar a tua vida, porque a Shekinah de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! 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 A mão do Senhor está aqui nessa noite para tirar essa situação, essa circunstância tua da posição estática. Está parado. Daniel estava no chão. O Senhor tocou sobre a vida de Daniel, Daniel se levantou. E nessa noite Deus vai fazer isso com você. Você que entrou aqui nessa noite, seu pedido está aqui. Diácono, não aconteceu nada ainda. Diácono Wallace, tem vindo do Bom Dia Espírito Santo. Diácono Bira, diaconisa Aline, não aconteceu nada. Nessa noite a mão do Senhor vai tocar sobre a sua circunstância e vai começar a se mexer, assim como aconteceu com Daniel, que estava no chão. Aleluia. Versículo 12. E nós estamos partindo já para encerrar. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus. Deus nessa noite fala: não temas. Você pode repetir comigo? Não temas. Segundo, entenda a vontade de Deus na tua vida. Terceiro, humilhe-se na presença de Deus. Se prostre na presença de Deus. Essa história, esse testemunho da Cláudia, da nossa família, quantas noites eu acordava, a Cláudia estava orando de madrugada, Deus faz um milagre, Deus muda a cabeça daquela secretária. A Isabelle está aqui como testemunha. A oração dela, se alguém quiser oração, pede a seu filho, que é a oração dessas crianças. O Wallace, a chapa é quente. Isabelle, Amanda, todo mundo lá, Deus muda, Senhor abençoa a mamãe, abençoa, lá muda. Deus ouviu a oração. Nos humilhamos na presença de Deus. E para encerrar, conclusão. Final do versículo 12. E eu vim por causa das tuas
palavras. Você pode repetir comigo? Eu vim por causa das tuas palavras. O reino de Deus tem uma lei que é muito séria. Precisa de uma ação chamada oração para ter uma reação chamada milagre. Se eu ficar parado aqui reclamando, só acontece com o diácono Leno, os milagres, não acontece nada comigo, Deus não vai ouvir a sua oração. Mas a oração é a seguinte: Deus, o mesmo milagre que o Senhor faz na vida do meu amigo diácono Lennon, esse milagre, o meu Deus vai fazer sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ore, mesmo que a luta seja prolongada. Talvez esses dedos aqui, mas os dos pés, não está dando para contar o tempo que você está passando por isso. Mas uma coisa eu posso afirmar, segundo a palavra, assim diz o Senhor: a sua luta tem fim. E para concluir, Deus ouve as nossas orações. Aconteceu com Daniel. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo que fez milagre faz sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pastor, aleluia.